medicamento hoje não morri? Testando o som. Som, testando, Igor. Beleza. Hey, hey, mama, shake the way you move. Eu ainda vou me dedicar à minha verdadeira paixão, que é a arte cênica e... Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, eu e o meu colega Iago Almeida e o nosso convidado ilustre, o professor de Direito aqui da Unicecal, o professor Akhenaton. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, rapaziada, tudo bem? Gabriel, tudo Tudo bom, bem? professor? Iago, que honra, que prazer estar aqui nesse que é um dos cursos que eu admiro, um curso que sempre nos recepciona muito bem, o pessoal de jornalismo aqui da Unicecal, então já deixo um abraço para o coordenador de vocês, professor Elton, e também o nosso querido mestre, o professor Igor, que aqui está, né, sempre nos auxiliando. O Igor sempre salvando a pele do pessoal. Sempre. O Igor é o mestre dos magos do jornalismo. Ah, não, o Igor é o Problema- bichão, né, cara? O problema dos mestres do mago é que ele desaparece de vez em quando, né? Ah, não, então é tipo o Igor aqui na Secal. A hora que você olha, cadê ele? É isso aí. Professor, então, para começar bem aqui o nosso tema hoje, sobre a questão da justiça para quem no Brasil, o que você pode definir pra gente por justiça? O que é a justiça em si? Olha só que pergunta difícil, Já começamos com filosófica, né? essa. Já começou Olha, bem, ao longo do tempo, a gente percebe que foram feitas várias definições do que é a justiça, né? E o que a gente pode perceber é que dificilmente você vai conseguir estabelecer um ponto único, central, objetivo do que significa ser a justiça. Em regra, a gente vai ter aquelas coisas de dar a cada um o que é seu, né, de manter um equilíbrio. No período da Idade Média, era muito comum associar a justiça a alguns eixos de virtudes, como, por exemplo, a temperança, a concórdia, né, o equilíbrio, né, a sobriedade, a benevolência. Então, contemporâneo, né, ou seja, ao longo da história, você tem uma variação muito grande do que significa falar em justiça. A partir do Estado moderno, e sobretudo a partir do século XX, século XXI, isso vai ser também atrelado a uma ideia justamente de justiça social, de buscar equilíbrio, de buscar um critério do qual você, né, você procure atribuir consequências e direitos de forma ampla, né, de forma irrestrita a todas as pessoas que são cidadãs, né? Então, hoje em dia, falar em justiça é falar justamente na garantia e na ampliação de direitos das pessoas, sobretudo diante, né, de situações conflituosas, né? Ou seja, você garantir que essas pessoas tenham seus direitos garantidos, assistidos de forma ampla, clara. E aí nós vamos pegar a justiça, tirando ela da questão filosófica e trazendo para uma questão mais empírica, a partir de uma série de requisitos e dispositivos jurídicos que vão garantir isso. Por exemplo, sabe aquela coisa que a gente escuta, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário? Sei. Né? Isso aí, por exemplo, é uma dessas ideias, né? Isso está garantindo, por exemplo, um direito à pessoa que ela tem o direito de ser julgada. A pessoa, aqui nós não temos no Brasil, por exemplo, a ideia da pessoa, um status de inocente. Porque todo mundo é inocente. Porque só existe o status de culpado. E para você ser culpado por algo, você vai ter um devido processo legal, que tem, né, estabelecido no Código, o Código do Processo Penal, que segue uma série de princípios e que deveria ser seguido à risca, de forma técnica, de forma, digamos assim, técnica, que eu quero dizer, é o seguinte: aqui no Japão, prego é prego, parafuso é parafuso. Prego você bate, parafuso você torce, né? Então isso seria técnica. Então a ideia é que o direito
né? Ou a ideia quando se pensou o direito moderno era criar uma técnica que não olhasse para quem está sendo punido. Até por isso que vendaram a Têmis. Não sei se vocês sabem, mas a Têmis, a Que deusa, segura até aquele... essa figura, ela nunca foi vendada. Pelo contrário, ela sempre enxergou muito bem, porque é melhor que enxerga. Ela tá com uma espada, né, pô? Aham. Normal. Então assim, ao longo do tempo foi sendo atribuída a ideia de justiça, não no campo filosófico, né, assim, né, do que significa falar em justiça, mas uma série de aparatos que procure dar um critério mais técnico, um critério republicano, tirando, por exemplo, privilégios de castas, estamentos sociais, classes sociais, algo, inclusive, que no Brasil falta muito. Né? Ou seja, no Brasil tem uma deficiência muito grande de técnica jurídica. O direito aqui ele é muito encarnado em elementos sociais bastante profundos, como, por exemplo, o racismo, né, que a gente vai chamar de racismo estrutural, né, e outras atividades, né, ou outras questões, como, por exemplo, a questão colonial, etc. Professor, você acha que essa questão social afeta muito na hora da polícia abordar alguém ou mesmo de haver aquela investigação criminal? Ó, o seguinte, se a gente for ver, por exemplo, qual que é a história da segurança pública, né? Porque antes de falar do preso, você precisa pensar qual é o processo de seleção dessas pessoas. Então, a história da segurança pública na América, ela começa com o processo de escravidão da população negra. Primeira vez que se fala disso em segurança pública, era uma carta vindo do Canadá dizendo, olha, não mandem mais escravos, porque a população de escravos está quase chegando no número de brancos e pode acontecer o que aconteceu no Haiti. Né, que teve a revolução lá e tal, então não queremos que aconteça isso. Então, a primeira vez que se fala em segurança pública é relacionada à questão escravocrata. Então, veja que não se falava em uma segurança pública no sentido que era público para todos, como a gente pensa na República, era a proteção de alguns em relação a outros. E isso faz com que, então, se construa na América, um país colonizado, né, cujo aparato social, a vida social, o sentido da sociedade, é bastante distinto daquele da Europa e dos Estados Unidos, de quem nós importamos os aparatos jurídicos. Então nós fizemos um sistema jurídico pelo qual, né, a lógica da segurança pública nunca ela é pública realmente, ela é sempre privada. Quando você pensa na Cracolândia, estou pensando em segurança pública dos usuários também, que também são cidadãos. Né, vulneráveis, né, com problemas mentais, com abandono, com miséria, com uso abusivo de drogas, aquelas pessoas também são cidadãs. Então, que tipo de abordagem se faz quando se pensa em segurança pública na Cracolândia? É em relação a essas pessoas ou às outras? Ou em relação às comunidades periféricas, né? Então, você vai ter no Brasil uma série de ações da política de segurança pública focada e organizada, justamente vinculada a determinados grupos vistos como perigosos. Então, isso aí começa, por exemplo, com o Capitão no Mato. Então veja, olha que interessante. Só me deixa fazer essa deixa Não, aqui pra com certeza, vocês, professor. pra Pode vocês falar. se ligarem. O programa Né? é seu. Veja, a escravidão, eu estou falando da escravidão porque ela é muito impactante no Brasil. Nós tivemos 400 anos de um regime escravocrata o mais longo, mais amplo da história do planeta Terra, e a gente não estuda isso. Você aí que está ouvindo, quantas vezes você estudou isso? Quantas vezes você se dedicou? Quantas páginas de livro? Quantos semestres você estudou da tua vida sobre isso? Então, ou seja, nós temos um aparato absolutamente amplo e violento vinculado ao processo de escravidão. Mas se você pegar a escravidão na história, você vai ver que a escravidão ela é perene. Ela sempre teve escravidão. Em formas de servidão, em forma de guerra, em forma de dívida, né? Mas ela nem sempre foi racial. Em algum momento ela se tornou racial, foi com a descoberta da América. Então racializamos a escravidão. E por que isso foi um dispositivo muito interessante e muito poderoso? Porque primeiro, quando se começa a escravizar no norte da África, tinha uma pegada muito grande vinculada aos escolásticos, como São Tomás de Aquino, etc e tal, que dizia que tinha um escravo natural, tinha uma pessoa que nasceu para servir, entendeu? E essa pessoa geralmente também eram os infiéis, essas pessoas deveriam ser submetidas ao processo de cativeiro, até para civilizá-los. Só que o que acontece? Essa pessoa ia para a Europa, escravizada, e o filho nascia na Europa e já era batizado de novo. E como é que você vai manter uma criança, né, negra, africana, né, descendente de africanos, cujos pais eram escravizados, como é que você vai manter ela escrava se agora ela é cristã? Daí você muda, pela primeira vez na história, aonde que está o problema da escravidão. Tira ele da questão da infidelidade e passa para a cor da pele. E esse é tão sintomático, pessoal, porque se você pegar na história bíblica, onde que está a escravidão na Bíblia? A escravidão na Bíblia está com Noé. Quando chega lá o filho de Noé, o Cã, olha o Noézão lá meio moiado, dormindo. Nu, depois de ter se embebedado com o vinho. Perfeitamente. E daí olha as vergonhas do pai, o pai fala, ó, vou te amaldiçoar você e todos os teus herdeiros. Então vê que não tem raça ali.
Só que a raça aparece. Então você muda, isso já vou chegar a concluir, né? Não. Já chega na questão da cor da pele, então a cor do pecado. E isso facilita o processo, por exemplo, de controle dessas populações, porque basta você ser um negro que você vira um suspeito. Imagina um capitão do mato no século XVIII, século XIX. Ele vê um negro andando numa estrada, né? Ele já supõe que aquele negro é um negro fugido. Se não está fugindo, ele tem que ter um documento ali, que o senhor liberou ele para ir para a cidade. Então você passa por um tipo de observação da população perigosa, não a partir de investigação de fatos, atos, conduta criminosa, investigação, produção, né, de documentação de prova, de verossimilhança da prova. Mas por Pelo contrário, preconceitos, né? isso, por identificação rápida, identificação racial, né? E hoje, por exemplo, qual que é o dado? Se você pegar, bata no Google aí, você vê que mais de 80, mais de 85, em alguns lugares chega a 90% das prisões brasileiras são efetuadas em flagrante. Significa que a pessoa saiu pegar a pessoa na rua fazendo crime. Você não teve uma investigação para desmontar quadrilha, nada disso. Então significa dizer que a questão social, o estereótipo, ela é determinante no processo de seleção da população que vai ser criminalizada. Tem até um termo, tem até um conceito em criminologia para isso, que chama criminalização secundária, que é como é feita a seleção dessa aqui, que vai chamar de clientela penal. Você falou um tema interessante, professor, e uma coisa que eu pensei muito, você acha que hoje a mídia, e não só a mídia, como as pessoas em si, colocam muito essa questão do negro como bandido? Você acha que eles reforçam muito isso hoje? Isso não é de hoje, isso é de sempre. Na realidade, a população negra e a população indígena, né, sempre foi, no Brasil, menosprezada. Se a gente for pegar só o período republicano, aqui nós temos, né, no curso de vocês, tem o professor Elton, que é um grande especialista no processo, né, de estudo do Exército Brasileiro. O maior sucesso militar do Exército Brasileiro, em relação ao número de baixas de inimigo, né, inimigos entre aspas, foi no Brasil, em relação a Canudos. Foi 20 mil pessoas que foram assassinadas em Canudos. Né? Aqui no Contestado, aqui no Paraná, foram 14 mil. Né? Então, ou seja, sempre houve um desprezo dessa população que é vista como menor, como suja, amarelinha, miscigenada, foram escondidos da história, se mostravam os brancos. Durante quanto tempo? Então, durante todo o cinema, do começo do desenvolvimento do cinema brasileiro, toda vez era marcada a população negra, era vista de uma forma inferiorizada. Né? E isso nos dias de hoje também. Isso mais do que representado, e agora há uma política, obviamente, deve existir uma política de valorização, né? Uma política afirmativa em relação a essas populações, mas ainda assim é bastante intenso. Né? E o mais interessante é que é percebido pela população e vira representação social. Então, por exemplo, né, eu falei pra ele que quer cantar, ninguém vai me segurar aqui. Né, aquela Não, música, tem que cantar, professor, tem que cantar hoje. aquela música do Bezerra da Silva, que fala assim: eu assino embaixo, doutor, por minha rapaziada, somos crioulo do morro, mas ninguém roubou nada, isso é preconceito de cor, eu aviso ao senhor. Então essa música ele vai denunciando também, né, essa questão e outras tantas representações sociais que deixam muito claro, né, expressões populares, né, também, né, sangue ruim. Por que é o sangue ruim, né? Sangue ruim é porque, obviamente, está associada a criminalidade a uma genética. Essa ideia de você pegar a pessoa, que é muito típico também de alguns tipos de cultura policiais, passar um corretivo na pessoa. Né? Essa ideia de que a pessoa tem que ser corrigida permanentemente porque ela é ausente de algo. Tudo isso associado a um aparato escravocrata que baseia as instituições de justiça do Brasil inteiro até hoje. Por exemplo, quantos juízes negros nós temos no Brasil? Bom, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Não, Você pode mandar, professor. Manda bronca. Vocês acham que no Brasil a população ela é mais composta por descendentes de orientais, de japoneses, né, chineses, etc., ou mais por população negra? Qual que é a densidade maior? Com Negra. certeza pela negra. Negra. Então, teoricamente, pelo cálculo, você deveria ter uma representação, ainda que fosse um país racial como o nosso, tivesse mais branco, ainda assim deveria ter mais negros do que asiáticos ou orientais. E se você pega a estatística, saiu agora recente, né, do CNJ, do perfil da magistratura brasileira, você vê que tem mais nipônicos, mais descendentes de orientais, de asiáticos, do que de negros. Negros brasileiros, ou seja. Então, isso mostra muito bem o tipo de estrutura racializada que a gente desenvolveu no Brasil. Né, que vai aparecer, por exemplo, não só nisso, mas em questão de trabalho, quem morre mais, quem tem mais desemprego, né? Se for pegar, por exemplo, os dados para tirar da área criminal, só que na área criminal isso é grosseiro. Em todos os estados brasileiros, a população de maior perfil, né, de presos é a população negra, independente ainda que na população geral
né, a população de negros sejam menores, na prisão vai aparecer maior do que a de brancos. Porcentagem, de uma porcentagem sempre maior do que a população local. Então já mostra aí esse processo grosseiro de seletividade. Mas se a gente for transformar isso, por exemplo, em outros aspectos da vida social, você vai ver o seguinte, que se for pegar uma pesquisa sobre questão de maternidade, então, ou seja, analisando os casos das pessoas que nascem, né, você vai verificar, por exemplo, eu vi uma palestra recente da professora Aparecida aqui da UEPG sobre isso, fica muito claro, por exemplo, que as mulheres negras, elas tomam menos anestesia, os filhos delas morrem mais, elas têm mais complicações no parto, né? Ou seja, é uma série de elementos que está associada a essa ideia de que não sente dor, de que, né, não precisa ter cuidado. Os filhos têm mais chance de morrer porque as pessoas derrubam mais do que dos brancos. Isso por quê? Tem um cálculo disso? Tem pesquisa sobre isso, pesquisa séria, documentada. Por quê? Porque né, a vida, e aqui eu acho que eu passo a bola para vocês daqui a pouco, mas a vida, ela não é uma definição biológica. A vida é uma definição política, jurídica. Tanto é verdade que se você pega o regime nazifascista, as pessoas que foram assassinadas, elas não eram tratadas como humanos. Então, ser humano não basta você ter um corpo biológico do humano. Você precisa ter direitos assegurados de humano. E isso, obviamente, impacta no olhar, no jeito de você tratar, em qual vida é qualificada. Tem várias pesquisas, bota no Google aí, tem uma pesquisa, tem um teste muito interessante. Uma menina negra de pouca idade é deixada numa esquina, e todo mundo filmando, né, obviamente, né, para controlar, e fica ali parada, né, ninguém para ajudar, uma pessoa para, isso é uma coisa mais escassa. Coloca uma menina, né, da mesma idade, mesmo jeito, com a mesma roupa, só que loira, branca, todo mundo para, na hora para poder abordar. Então, nós naturalizamos, em certa medida, essa violência, que um sociólogo que eu gosto muito, que também estudou jornalismo, inclusive, a televisão, tem um artigo sobre isso, é o Pierre Bourdieu. Né? Então, ou seja, você vai perceber, assim, né, que é uma violência simbólica muito grande. E isso também está no olhar de quem que é o criminoso, né, de como tratar as pessoas, como se trata uma pessoa de um lugar ou de outro, né? Ou seja, aquela história de que a justiça tem seu critério estético. Sim, a justiça ela tem cor, né? A justiça ela tem cor e tem classe social. Então a Artemis ela já não é mais tão cega, né? Então, assim, na realidade, essa questão ela nunca foi, né? E cegaram ela, não cegaram, vendaram ela. E vendam ela justamente no processo iluminista, né? Da ascendência da burguesia. Então, quando acontece esse processo, o que se entende? Entende-se que todo mundo tem que ser tratado formalmente perante a lei igual. Então, na lei, todo mundo é igual. No Brasil, não tá na lei? Todo mundo é igual. Uhum. Mas todo mundo é igual mesmo na vida social. Então, é essa lógica que queriam criar mesmo. Então todo mundo, teoricamente, é igual à lei, mas não importa as questões materiais, né? Porque no fundo não é isso. No fundo nós temos uma justiça que tem classe social, nós sabemos quais são o perfil econômico né? dessas carreiras, nós tem cor, tem gênero, né? Quem são as pessoas, né, que estão fazendo, que estão agindo, né, selecionando essas pessoas, né? Mas, professor, você acha que muito do que a gente tem hoje já não está de alguma forma, pelo menos, melhorando? Por menor que seja, porque a gente percebe esse racismo estruturalizado, né? Que já vem de muito tempo. Mas acontece que agora a gente reconhecendo isso, que por conta disso, muitas pessoas, tipo, ainda sofrem por conta de racismo dos seus antepassados, exemplo. Uhum. As cotas raciais. Elas têm um motivo. Tipo, essas pessoas, elas não tiveram uma estrutura para poder ter um ensino maneiro ali. Uhum. Então, o governo vai com essa política de cota para quê? Para tentar trazer elas, para tentar deixar mais igual. Você não acha que é necessário ter essa política? Você não acha que de alguma forma a gente já está pelo menos acordando com isso? Olha, eu vou te responder de duas formas aqui. Eu acho o seguinte, eu não sou exatamente pessimista, né? Mas acho que é sempre um esforço muito ruim, de cunho bastante filosófico, a gente imaginar essa continuidade histórica como se fosse ascendente, né? Então já estamos melhorando, né? Assim, essa ideia de que vamos um dia conseguir, né, alguma coisa. Chegar no ápice. Esse é um tipo de pensamento que é contrário à minha base, que é muito vinculado ao Nietzsche, né? Então, assim, eu acredito que a vida ela tem muitas contingências, imprevisibilidades. Então, assim, há uma continuidade, eu acho que não está bom, acho que tem que melhorar muito. Eu acho que, obviamente, se comparar
né? Ou, por exemplo, o século XIX, a gente poderia Passado. dizer que sim, claro, né? As pessoas, né, são livres e tal, né? As mulheres, por exemplo, podem se separar do marido. Só que ainda nós temos que caminhar muito, porque há outras formas de violência e há outras formas de controle que tem uma continuidade. Então não há mais a escravidão, mas você só destrói uma coisa quando você substitui. Então você tira a escravidão, mas se substitui por outras formas de controle dessas populações que são vistas como indesejáveis. E até hoje elas acontecem. Hoje nós temos milhares de pessoas, jovens, negros, né, jovens periféricos aí justamente, né, também não só negros, mas pardos, pegando também, quer dizer, né, populações pretas, pardas, né, também pessoas, outras minorias, né, sertanejas, vai depender muito da demografia da região. Todas essas pessoas, obviamente, são tolhidas de direitos fundamentais. Aí, então eu te respondo, joga a pergunta, pra você poder ir já, né? Justiça para quem, né, mesmo? Né? Será que a justiça é para todos? Será que a justiça é para o campesino, para a pessoa que faz a agricultura familiar, ou é para o grande agricultor? Será que a justiça é para qualquer pessoa que bate na mulher, ou se o cara é rico, de família nobre, como aconteceu nesse caso da academia lá do Nordeste, o cara ele vai ser absolvido, vai ser tranquilo, não vai acontecer nada com ele. E esse cara, só pra vocês saberem, no perfil dele, ele fala mal do brasileiro na internet. Ele odeia o Brasil. Ele acha que o Brasil é um país atrasado, que o povo é um povo atrasado. Então é esse tipo de ranço histórico que a nossa elite nunca abandonou. Então essa elite mesquinha, essa elite vil, né, que nunca cedeu nada. Então você de fato só vai conseguir algo de fato melhor quando a gente conseguir mudar, né, esse perfil que ainda é muito marcado e muito arraigado, por exemplo, dos dados criminais. Professor, só para nós fecharmos aqui o podcast, eu queria te fazer uma pergunta agora, mudar um pouco esse assunto, para não ficar esse assunto tão sério aqui, até pro pessoal que tá vendo. Professor, mande para nós, qual que é a tua música favorita? E já canta ela para fechar bem o podcast, tem que fechar cantando. Olha só, né, esse podcast bom é quando é rapidinho assim, né, fica até com uma A gente- vontade de vir Não, a mais. conversa tava... A gente até indo. pede desculpa, porque a aula começa daqui a pouco. Não, beleza, Aí me convida mais, porque Não, eu foi vou chamar excelente, você vai muito ter que vir legal, próximo, porque parabéns, tem- pessoal. Olha, eu tenho tantas músicas que eu gosto tanto, né? Depende muito da época, a gente fica sempre mais emotivo. Eu diria pra vocês que eu cantaria, né, uma canção de esperança, que é aquela clássica, que é assim, que era canção para um povo, que é: todo dia o sol levanta, a gente canta ao sol de todo dia. Quando à tarde a terra cora, a gente chora quando é o fim da tarde. Quando à noite a lua mansa, a gente dança, venerando a noite. Pessoal, não esqueçam, né? Não esqueçam que algumas pessoas se lembrarão quando o sol raiar. E é aí que eu quero ver. Aí, muito bom, professor. Show de bola. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou a gente até agora e todos que estavam presentes, até ouviram o professor cantar aqui, que deu essa palhinha pra nós. Isso aí é pra ver se o cara é fã mesmo do podcast, se não saiu na hora. Você vai ver aqui depois nos algoritmos, hein? Acho que nos últimos episódios também já teve um povo cantando por sempre aqui. tem que ter um povo cantando. Os aqui últimos pra dois fechar. entrevistados cantaram, não foi? Cantaram, Ah, não, então tem que tá aí. fechar Tá bem. certo, tem que ter uma cantarolar. Olha, Mas- professor, eu não vou falar isso pra Liz, mas pra mim você é o melhor até agora, a melhor voz aqui. Beleza. Isso aí. Mas já era. Muito obrigado, pessoal, que nos acompanharam até agora e tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Vamos que vamos. Até mais, tchau, obrigado. Valeu.